Oi, gente linda do canal Psicanálise da Intimidade, tudo bem aí com vocês? Queremos agradecer, né, Chico? Com certeza. Todo mundo assim que se inscreveu no canal essa semana, que mandou mensagens, que participou assim junto comigo e com o Chico. Nós realmente, agradecidos. E é importante que vocês compartilhem com outras pessoas e peçam essas pessoas para se inscreverem, tá? E assim, a gente sempre recomenda que vocês possam também estar indicando temas, né, Denilza? Isso. Para estar desenvolvendo aqui a psicanálise na intimidade. Como a gente está aqui, juntinhos. Então, gente, escolhemos um tema muito bacana, né, Chico, para essa semana. Um tema, assim, que é muito atualíssimo. É um tema que, assim, é um problema tão sério que envolve 264 milhões, assim, de pessoas no mundo, né? Foi o dado assim que nós coletamos lá no site da Pfizer. Enfim, gente, é um tema muito sério. Vamos hoje falar sobre a ansiedade. Mas a ansiedade que nós, né, escolhemos é a ansiedade para o pessoal já da maior idade. Qual é a nossa idade, né, Chico? a partir dos 60 anos, eu estou nos 15 ainda. Então, a gente vai falar sobre esse tema hoje. Então, assim, em primeiro lugar, o que vem a ser ansiedade, gente? Porque assim, todo mundo fica preocupado, né? Problema com as contas, com os filhos, né? Mas a ansiedade, ela fica muito aparente quando a pessoa já tem assim aquela preocupação recorrente, aquele pensamento muito acelerado, não é? Então, se você está assim com essas duas características, né, você já pode estar dentro de um quadro de ansiedade. Mas claro que a gente só está colocando aí aquela primeira aparência, aquele riozinho que começa a fluir, mas ansiedade não é só isso não. Tem muito mais que isso. Ô Chico, fala um pouquinho desses sintomas de ansiedade aí, que é para poder o pessoal se ligar se tem ou realmente, ou está passando por um transtorno de ansiedade. Transtorno, o nome já diz, né? Causa um transtorno, né? Dificuldade no seu dia a dia. Né? Você está ansioso no dia a dia, no trabalho, em casa e tal. Isso é muito complicado, daí o título transtorno de ansiedade. Tá? Então são vários sintomas, nós vamos assinalar apenas alguns, né, Denilza? A gente pode dividir eles em físicos e psicológicos. A gente começa pelo físico, tá? Que diz respeito ao corpo físico, logicamente. Então nós vamos ter, por exemplo, a fala acelerada. A pessoa ansiosa ela tende a falar, a descarrilhar às vezes. Você convida ela para falar alguma coisa, ela vai falar alguma coisa, né, Chico? se atropela, descarrilha naquela fala. Então, não permite nem que o outro fale. Não permite, está interrompendo o outro. Então tem algo ali, uma energia muito veloz, né? E ela acaba jogando aquilo para fora através da fala, tá? Essa fala tem esse peso, tá? A pessoa pode sentir tensões musculares também, né? Porque vai para o corpo aquela energia, né? Mas veja que não é só aquela dorzinha que surge que no outro dia desaparece, não. É aquela tensão muscular sempre, né, Chico? A pessoa está sempre com aquele... Sempre. Porque às vezes você vai e não aparece toda hora, né? Você toma um remédio, medicamento e aquilo sana. Mas quando é muito constante, como o Deus está falando, aí você já pode ficar com um sinal de alerta vermelho, certo? Além disso, nós temos a respiração ofegante. E tem pessoas que chegam até a falta de ar, né? Tem idosos, né? Pessoas da maioridade que chegam à falta de ar. O idoso está ali, naquela coisa, você não percebe, né? Ou você simplesmente não liga muito para isso, acha que é só um estágio passageiro, mas pode ser um indício, né? Da ansiedade. A sensação também de tremor, né? De temor, ter medo de certas coisas. Principalmente da morte, né? O pessoal já da terceira idade fica, parece-me, morrendo por antecipação. Porque é aquele pensamento recorrente, né? Tu dá uma dorzinha, será que eu já vou morrer? Será que eu já vou morrer? Né? Então é muito comum isso nas pessoas da terceira idade, da maior idade, viu? Tem tontura, pode ter tontura, sensação de desmaio, não é? Enjoo, vômito, sem uma causa assim aparente, sabe? Se alimenta bem, mas está tendo aquele enjoo, né? A boca seca, a hipersensibilidade do paladar,
Às vezes tem um aumento do apetite para doces, né? Quer comer aquilo, né? Açúcar. É verdade. Né? Não pode, às vezes a pessoa tem um diabetes, né? Tem uma propensão maior de diabetes, você está comendo doce assim. Você vê que tem um comportamento estranho naquela pessoa, né? Então você tem que ficar alerta com isso. E também as alterações no sono, né? Pela própria condição, predisposição de nós seres humanos no envelhecimento, a gente já dorme pouco. Já dorme menos, É que nem criança, né? O idoso é o inverso. A gente vai perdendo isso, mas a gente precisa recuperar, né? Precisa descansar, precisa ter aquelas horas de sono realmente, alcançar o estágio profundo do sono. Eu acho que a minha avó, apesar de ter partido desse mundo já com 99,6, viu, gente? Nossa. Mas eu nunca vi Chico, uma velhinha, dormir tanto quanto minha avó. Era impressionante. Ela acordava às 10 e de vez em quando passava o dia todo tinha um cochilinho. Acho que é por isso que ela foi até 99,6. Gente, mas eu vou falar agora sobre o que acontece com a mente. Né? Que é muito importante. Como que fica a pessoa um pouco mais idosa, né, mais velha, com relação ao psicológico dentro desse quadro do transtorno de ansiedade? Por que transtorno de ansiedade? O transtorno é assim, ele está presente, mas uma vez que ele seja medicado, que ele seja tratado, a pessoa sai do quadro da ansiedade. Então, por isso que é transtorno, que está, mas não quer dizer que vai ficar para sempre, né? Que isso fique muito bem claro. Então, assim, um dos primeiros sintomas da ansiedade é a preocupação recorrente. Ou seja, a pessoa vive preocupada o tempo todo. Mesmo quando não tem problema nenhum, a pessoa está preocupada. É uma coisa impressionante isso. Irritabilidade. É muito comum o idoso, não é? Principalmente aqueles que não têm muita saúde, viverem sempre irritados. Sempre irritados. É irritação com o cachorro, com as pessoas, com os netinhos, com a casa, com todo mundo ao redor. Sentir-se à beira de um ataque, é o que a gente acabou de falar aqui. Então a pessoa acha que ela vai morrer de ataque de coração, que ela vai ter um AVC, não é? Que ela está sempre, não é? Com essa preocupação constante com morrer, não é? Com isso desse mundo, né? Então ela convive com esses medos irracionais, que também é uma outra característica, né? E uma outra característica também, né, um outro sintoma, é justamente de não poder resolver o que ela poderia, e ela vive constantemente com dificuldade, pensando nas dificuldades dos problemas do cotidiano. As preocupações do cotidiano. Né? Então, ela se coloca numa condição em que ela quer resolver e não consegue, então o fato de eu querer resolver e não conseguir, eu fico irritada com aquilo, não é? Então, essas são os principais sintomas de uma pessoa, né, na maioridade, que vive constantemente, psicologicamente, envolvida por esse transtorno. Mas, Chiquinho, o que a gente pode fazer? Você tem jeito de resolver esse transtorno? Tem jeito sim. Tem muitas opções que a gente vai estar indicando aqui agora. Tá? É necessário que você busque dizer não à ansiedade. Em primeiro lugar. Dizer não à ansiedade. Você sentir um desses sintomas, né? vai para o segundo sintoma, o terceiro. Você diz, não, peraí, você conversa com a sua mente. Tá? Porque a mente, ela é fria, então você tem que conversar com ela. Olha, eu não preciso dessa ansiedade agora, eu não preciso disso. Eu não vou fazer uma apresentação em público, porque eu preciso de um pouco de ansiedade, né? Eu não sou de teatro, eu não vou falar, eu não sou um comunicador, né? Eu sou um ser humano, estou aqui vivendo, então eu não preciso dessa ansiedade nesse momento. Então você vai dizer não a essa ansiedade. Até sabendo já do que a gente falou aqui, você deve refletir sobre você, não é? Eu acho que eu estou com esse sintoma. Eu acho que isso aqui já é uma ansiedade, né? Posso resolver com medicamento, não é? Devo fazer uma terapia, não é? Fora a terapia também existe o estilo de vida, né, Chico? Sim, assim. Para poder a pessoa, né? Exato, uma simples caminhada, né, Denilza? Uma simples caminhada com os netinhos, né? Existem netinhos nessa fase da idade. Ou sozinha, ou sozinho, pode ser o homem idoso também, né?
com os netos, ou sozinho quando não tivesse os netos, ou ligar para um amigo, convidar um amigo que esteja disponível, a fazer uma caminhada, a ir num parque. Né, conta aquele caso da velhinha que te levou no bingo. Ah, Fala, sim, conta. no bingo. Né? Quando eu estava na minha primeira faculdade, eu fazia teatro, e aí uma médica chamada doutora Maria de Lourdes, ela tinha um grupo de idosas, né, que ele chamava grupo de idosos do UPS, do Hospital das Clínicas, que eram aquelas pessoas que tinham problemas, né, comuns naquela idade, que ela fazia um grupo ali para tratar de uma outra forma, sim, com outros instrumentos. E um dos instrumentos era a dança. Olha que lindo. E o teatro. Então eu dava aula de teatro, era ainda aluno na escola de teatro da UFBA, e tinha uma outra pessoa que dava aula de dança para elas. E a gente via ali naqueles momentos como isso reanimava, como se criava ânimo, dava força para esse grupo de idosos. Eram todas mulheres, não tinha homem naquele momento. Mas não significa que não possa ter, homem pode fazer teatro. Eles gostam de jogar dominó. Sim, homem pode fazer dança também, por que não? Dança de salão, aquilo que você gosta de fazer. E aí teve um determinado dia, voltamos pro bingo, né? E tinha uma delas que falou em bingo. Ah, tá indo pra onde? Vou pro bingo, vou jogar. Eu falei, que jogo é? Isso é bingo. Onde é? Vou ganhar um dinheirinho. E aí eu disse, eu também quero ganhar esse dinheirinho. Onde é? No comércio. Então aqui em Salvador, Bahia, no bairro do comércio, existia um bingo ali, próximo ao elevador Lacerda, muito grande. Então as pessoas iam pra lá, passavam um dia jogando. Imagina. Então elas tinham a terça-feira de manhã, depois dali elas almoçavam dentro do próprio bingo e ficavam ali a tarde toda, entravam pela noite. E aí eu fui também jogar. E não é que uma coisa legal, que você vê várias pessoas em várias mesas, você vai lá, conversa com um, conversa com o outro, então tem um status de convivência. Essa sociabilidade, né? Sociabilidade, a distração, não está preocupado com nada naquele momento, a sua energia está toda concentrada. Sim. Ali naquele campus, né? Naquele jogo, naquela atividade lúdica, porque o lúdico, ele deve fazer parte da vida do ser humano, certo? E é muito interessante isso que o Chico está falando, né? Porque uma das coisas que mais deve ser trabalhado para toda pessoa que está dentro do transtorno da ansiedade é baixar a expectativa da ansiedade. Ou seja, você deixar um pouco mais de viver o futuro para passar a viver o presente. Então, viver com o que você tem, viver com aquilo que você é, fazer aquilo que você pode e não aquilo que é o ideal, que é só uma fantasia que talvez você nem vá viver. Não é, Francisco? É verdade. Então, dentro dessas possibilidades, existem muitas coisas que você pode fazer, mesmo para os mais jovens. Ou seja, fazer um planejamento de vida para que você chegue a uma velhice de uma forma diferente, não é, Chico? Isso, com certeza. Trabalhar os relacionamentos ao longo de sua trajetória de vida para que você chegue numa velhice e tenha com quem conversar, não viva a solidão. Porque eu já trabalhei como psicanalista no abrigo de idosos e eu via muitas famílias distantes, mas aquelas que sempre estavam no abrigo de idosos eram justamente as famílias dos idosos que mais trabalharam e nunca deixaram de alimentar o relacionamento tão gostoso que a gente, não é, como pessoa, pode trabalhar com uma outra pessoa. Bom, como você mesmo disse, né? Participar de jogos, fazer caminhada, fazer hidroginástica, fazer leituras produtivas em casa, né? Cineminha. Um cineclubezinho em casa, assistir um filme tranquilo, né? Com a família. Isso a família precisa propor para o idoso, né? A família ou o cuidador. O cuidador pode ser alguém da família, isso, que está com aquela pessoa ali, ou pode ser alguém contratado, quando o cuidador familiar não tem tempo, tem as condições de pagar, certo? Mas a gente sabe que em muitos lados o cuidador é o próprio familiar, né? E por falar em cuidador, uma coisa que a gente percebe no campo da psicanálise é que para eu tratar do outro, eu preciso estar bem, né, Chico? Não tenho como passar amor se eu não sinto amor, gente. Não tenho como passar tranquilidade, carinho, ternura, se eu não tenho isso, né, Chico? Tem que ter. Aí, você estando nessa condição, aí sim você é capaz de ajudar o outro. Bom, gente, esse é o Como é que a psicanálise pode trabalhar isso? Pois é. Se você que está aí do outro lado, ou que já está na terceira idade, ou você que é um cuidador, que vive com alguém, trata de alguém, como ele falou, dentro da sua casa, e você percebe que diante desse quadro de ansiedade você não está dando conta, vem pra cá com a gente, porque nós podemos sim ajudar bastante.
dando toda essa série de orientações, revendo essa vida, vendo o que foi que aconteceu, né, Chico? Para a gente poder então tratar. Porque além do medicamento, a ansiedade, ela precisa ser revista de uma forma analítica mesmo, dentro de um consultório. Isso tudo é possível, porque a psicanálise ajuda demais. É importante ressaltar também, né, que os nossos contatos estão no final do vídeo. Nós fazemos atendimento online para quem tem dificuldade de sair de casa. Isso. Né, e atendimento presencial também. Pode contar conosco. Um beijo, até o próximo vídeo.